O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque e Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. Feita a pergunta, gostaria de ouvir a opinião de vocês. A democracia representativa pressupõe partidos. Ou a gente quer democracia representativa, ou a gente não quer. Eu quero, e, portanto, prescindo de candidaturas avulsas, normalmente bancada por milionários. Né? Porque é só quem tem condições de bancar uma candidatura, digamos assim, independente, vamos colocar assim, independente para facilitar. E mais não digo porque senão vou ofender algumas pessoas de alta graduação, não daqui, né? Não daqui, porque aqui todo mundo tem alta graduação, mas não ofenderia jamais. Não, eu sou absolutamente contra. Né? Quer dizer, você acha que um cidadão, um eleitor que quisesse ser candidato, em qualquer nível, tem que entrar não vou usar a expressão, nos bretes, mas nos corredores partidários, filiar-se a um partido para poder ser candidato? Sim, mas veja bem, tá? Vamos independente ele não pode ser. Não, aí vai ser independente. Tá. Como é que ele vai fazer a campanha? Vai fazer a campanha tendo que ter dinheiro. Tá? Aí, quem é que tá? Vamos supor, você vai ter igualdades? Não, aí não tem igualdades. Começa por aí, ele tem que ter muito dinheiro. Outra coisa, isso é tudo no sentido, os partidos estão de tal forma, então temos que acabar com os partidos serem independentes. Não adianta, a política é uma coisa que está no nosso calcanhar e a gente nunca vai conseguir fugir dela. Porque a cada momento, a cada instante, estão sendo tomadas decisões sobre a tua vida, sobre a nossa vida, certo? E essas decisões, elas vêm de onde? Vêm do poder político. Não tem como. Então, ainda que existe problemas sérios, e o problema é a representatividade hoje que nós temos, porque de repente você diz, não, os políticos não estão nos representando. Por quê? Porque eles estão fazendo coisas que nós queremos que eles não façam, certo? Mas não tem como fugir da política. E o partido é uma forma ainda de controle político, certo? Agora você diz, bom, independente, bom, aí o sujeito vai ser, me diz uma coisa, o Hernani vai ser candidato independente. Ele precisa, então, para ser vereador, ter 6 mil votos. Ele vai conseguir 6 mil votos? Para fazer uma campanha para você conseguir 6 mil votos para ser vereador em Santa Maria. 6.500 se fosse na última eleição. 6.500 votos. Você precisa ter uma campanha de fundamento. Sabe o que é uma campanha de fundamento? Então gastaria 600, 700 mil reais para fazer essa campanha. Tá, mas aí não seria por conta e risco e ele sabendo que vai enfrentar esta barra? Não, seria uma alternativa, mas tem gente para isso. Para ele? Mas tu vê que lá nos Estados Unidos teve vários candidatos independentes e nunca chegaram lá. Nunca chegaram lá. E porque não tem, você tem que ser partido. O que nós temos que é melhorar os partidos, é melhorar a forma da relação política. Cultura política. O problema é que os nossos partidos estão completamente desideologizados. Ideologia. Não tem mais ideologia. Ninguém lê programa partidário. Não tem interesse. A gente entra porque se eu vou conseguir vaga, fulano vai me candidatar. Eu tive um cidadão, vereador numa cidade pequena, que ele me disse assim, não, eu vou ser candidato a deputado estadual na próxima eleição. Porque do partido tal, era um partido que tinha um grande papavotos aí. Não me lembro agora quem era o papavotos desse. Mas um tiririca da vida, que sozinho um Enéas da vida, acho que era até o Enéas que ele mencionou. Porque o Enéas sozinho elegia com a cota partidária, com qualquer meia dúzia de votos sou eleito. Um raciocínio válido. Que aconteceu com o Tiririca. Hein? Tiririca elegeu gente. Sim, o Enéas também. Né? Teve um do Enéas, deputado por São Paulo, que teve 700 votos. E um outro com eleito. Não sei quantos mil votos não foi eleito. Sim, exatamente. Não, isso aí é aquela história. Eu sempre digo, na primeira eleição do Nelson, o Nelson foi eleito como
Foi o último candidato do PMDB a ser eleito com em torno de 25 mil votos. Disputou taco a taco com Alcide Saldanha de Caçapava a posição de último eleito ou primeiro suplente. À medida que ia saindo a apuração, alternavam. Por fim, ele saiu eleito, com 25 mil votos. O Tárcio Genro fez 40 mil votos e não se elegeu. Porque o PT não teve cota, elegeu o Olívio Dutra, elegeu sei eu quem mais, porque questão da cota partidária, né? Distribuir igualmente. Eu botei muito dinheiro naquela campanha. Mas eu quero... Mas eu estou vendo. Tesoureiro. E na minha tu não botou nada. Foi ruim pra mim na minha campanha, né? Mas eu achei que não era conveniente se eleger. Tu também. Eu quero ler aqui a notícia e dar algumas informações sobre esse assunto. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje uma audiência pública para debater a possibilidade de candidaturas avulsas nas eleições. Ou seja, sobre a eventualidade de alguém concorrer sem ser filiado a um partido. O encontro vai reunir membros da Justiça Eleitoral, do Congresso, cientistas políticos e movimentos de renovação política e foi chamado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator de um processo sobre o assunto que terá repercussão geral no Brasil. E mais adiante a notícia diz o seguinte, diversos países admitem, de alguma forma, candidaturas avulsas. Emmanuel Macron, na França, foi eleito sem estar filiado a um partido. Outros países, como a Alemanha, Áustria e Islândia, também já elegeram presidentes independentes. No México, já foram escolhidos governadores na mesma situação, assim como um prefeito em Tóquio. Então o negócio não é absurdo nem extraordinário. Bom, no Brasil... Agora, no Brasil a gente já tem exemplos e está surgindo mais um aí. Do Collor. O Collor resolveu se lançar presidente da República com aquela história da campanha dele como caçador de marajás, como governador lá das Alagoas. Conseguiu repercussão, não conseguiu legenda, criou um partido próprio e se elegeu. E o Bolsonaro está fazendo o mesmo agora. Perfeito. Aqui, ó, continua ainda a notícia aqui, ó. No Brasil... Sim, tem um partido. Onde os avulsos chegaram a ser permitidos até o Estado Novo, na era Vargas. Políticos podem exercer seus mandatos sem estarem ligados a uma sigla. Exemplo, é que cita o Jair Bolsonaro. Mas o Jair Bolsonaro se elegeu por um partido. Sim. Acabou com o partido, ele inclusive conseguiu implodir o partido e vai criar outro. Ele pode ficar independente enquanto não tiver um partido, mas ele não poderá concorrer em 2022 se não tiver um partido. Sim, sim. Tem mais uma informação aqui que também... Veja bem, uma coisa assim, em vários tem alguns casos, mas não é comum e não é muito assim, Por exemplo, da Alemanha o presidente, mas a eleição principal não é a presidência, a eleição principal é para o Congresso. Aí como é que vai ter maioria? Parlamentarismo? O parlamentarismo, tem que ter, aí que está. Aqui no caso, né? Bom, o próprio Japão é parlamentarismo. Aí consegue lá, um que outro aparece, consegue, porque é uma pessoa que tem muito prestígio, coisa, é o caso, né? Mas não modifica muito, não é? Vou dar um exemplo na maior democracia do mundo, dita. Os Estados Unidos também permite candidaturas independentes em cargos majoritários. A eleição deles é indireta, né? Mas aí o cara é independente, ganha em 1 ou 2 estados e acabou. O cara, sim. Se não tiver um partido forte por trás, não tem chance. Aqui, ó, uma opinião também aqui, ó. O Trump teve menos votos. Quem? Direcionado o Trump. Sim. Menos votos do que a Hillary. Do que a Hillary Clinton. Votos direto. Nominalmente, mas ele conseguiu mais eleitores. Por causa que alguns estados... Aqui, ó, viu, uma opinião aqui. Está aqui no jornal. A exigência de filiação impediria o livre exercício dos direitos políticos
e a liberdade individual dos cidadãos. É uma opinião. Esse é o argumento. Mas Sim. só que ele... Tu sabe que esse argumento foi usado pelo Evo Morales. E deu no que deu, né? Esse argumento foi usado pelo Evo Morales. Diz, não podem pedir segunda aí. E tem mais uma opinião aqui. Normas internacionais. Tem mais uma opinião aqui. Ó. As candidaturas avulsas quebrariam o monopólio de acesso à vida política e assim os caciques e oligarcas dos partidos perderiam a força. É verdade, só que aí vamos de novo. Vamos pegar a vereadora aqui em Santa Maria. Sim. Quanto tu acha que tu precisaria, ou eu, vamos perguntar eu, Claudemir, para não te envolver nessa. Quanto eu precisaria para me eleger vereador e conquistar, quanto eu precisaria pagar, porque aí é pagar mesmo, 6.500 votos? Nem com ninguém faz tempo. Acho que o Cerejinha fez. Não, Marcelo Bisonho fez. 8.000 votos outro dia. Outro dia não. Penúltima eleição. O Cerejinha não pagou ninguém. Não. Foi o mais votado da história de Santa Maria por causa do prestígio dele. Quando eu digo pagar, tem que fazer campanha. Mas ele fez campanha. Né? Ele tinha o rádio atrás de si. Sim, não tinha. Os homens da latinha. E ele podia trabalhar até o último dia de campanha. São muitas diferenças. Tem que contextualizar. Ele podia trabalhar até o último dia de campanha, para começar. Né? Hoje ele tem que se afastar, sei lá, 3, 4 meses antes. Não sei quanto e um detalhe interessante, esse argumento aí, né, você precisa, para tu mudar, dizer agora os partidos e tal, tu tem que eleger um grande número de independentes. Mas vamos supor que eu não seja vai eleito. Conseguir. Não, pois é, isso aí. Vamos supor aí tu elege 1 ou 2 independentes. Logo eles estão negociando com os partidos. Vamos supor que eu seja um vereador eleito independentemente de Santa Maria. Vá lá que eu resolva ter um ataque de popularidade e consiga virar vereador. O que eu acho possível, um vereador é possível. Agora, deputado estadual, federal e Senado é mais complicado. Na cidade aqui, eu não vejo possibilidade de uma candidatura avulsa conseguir ser eleito. Tá bom, eu me elejo. Qualquer um se elege. Aí ele vai fazer o quê na Câmara? É o vereador do eu sozinho. Ele vai ter que negociar com o partido. Mas ele vai ter que negociar com os partidos. Mas aí repete tudo. Até para ser presidente. Vamos supor, eu sou um cara acima de qualquer... Acima dos partidos e tal, consegui me eleger e tal. Vou lá, esse cara, para evitar problema, vamos botar esse cara de presidente da Câmara. Acabou o sujeito. O cara é presidente da Câmara, já não pode mais... vai ser só voto de Minerva, para começar. Né? Já não vai poder influenciar nada. E aí ele vai recusar ser presidente da Câmara? Não vai. E se ele recusar, ele vai ser quê? Líder de si mesmo? Vai ser um voto em 21? Mas o Claudemir... Os partidos ainda são o pior das coisas, mas ainda é o melhor. Eu queria saber, esse presidente do Toca, como é que ele negociava com a Câmara. Exato. Ele dependeu de partido para fazer as coisas. Claro, sim, mas Hernani, mas aí você já está supondo que um independente queira ser o presidente da Câmara, de repente não almeja isso aí. Vai ser pior, não vai ter nada. Não, eu quero te dizer o seguinte, você acha que tendo esse avulso, né, você vai mudar a política, e não vai mudar a política. Isso é uma ilusão. A política vai ser a mesma coisa como sempre foi. Entendeu? O que nós precisamos não é lá a consequência, nós temos que trabalhar aqui no início da coisa, a população ser mais instruída, né, mais educada, ter cultura política, ter cultura... Aí que vai... Aí, se você chegar nesse patamar que é o ideal, os partidos também vão para o saco, porque ninguém vai acreditar nesse tipo de partido que hoje nós temos. Mas se o povo se aculturar, se esclarecer e nós tivermos realmente um país politizado, educado, aí com acesso... não é Brasil. Mas aí ele não pode fugir da política, não tem como fugir, homem. Você aí... Não, só um pouquinho. Vai ter que participar da eleição. Vamos supor, o voto não é obrigatório, é livre, como é. Aí 30%, 40% não participam da eleição. Mas são eleitos igual as pessoas. Não, entendeu? Eu, por exemplo, na minha ótica, eu separo. Bom, vocês estão observando que o meu ponto de vista é contrário ao de vocês. Eu sempre achei. Até por isso. Não, acho justo. Não estou
batendo contra a tua ideia. Eu estou dizendo que eu acho que não vai resolver o problema da política. Eu vou te levar livre, viu, Roberto? Vou te levar livre, mas à vontade. Da afirmação que eu vou fazer agora, eu vou te levar livre. Não precisa. Já vou te levar livre, tu vai entender. Calma. Vou te levar livre porque eu sei que tu não é assim. Mas 99% das pessoas que eu conheço que são a favor do voto independente, o candidato independente, não vão concorrer. Que é o teu caso, inclusive, que eu saiba. Né? Não sei. Bom, então, até porque... Vou te levar livre. Por não leva. Vou te levar livre. Sabe por quê? Porque eu nunca me filiei a partido. Não acho que seja uma doença infecto-contagiosa a pessoa ser filiada a um partido. Claro que não. Tá? Mas eu, como eleitor, viu? Aí que eu separo, viu, Hernani? Eu, como eleitor, eu faço parte e tenho direito no processo político. Lógico. Em todos os setores. Evidentemente. Não tem votar e ser votado. Em todos os setores, viu, Walter? E aí que eu faço a diferença, Hernani. Vocês, por exemplo, vocês que eu digo pela argumentação, você e o Claudemir estão ancorados num partido político. Eu, por exemplo, me considero um político. Um ente político. Só não sou atrelado e nem filiado a partido. Não, nem eu. Não sou ancorado em partido nenhum. Mas você acha que tem que ter filiação ao partido? Eu sou ancorado na ideia de democracia representativa, com partido, pela qual os partidos são fundamentais. Do ponto de vista democraticamente respeitado. Eu quero te dizer o seguinte, pode ter. Se aprovarem, para mim, isso não vai me... Para mim é indiferente. Só que eu acho o seguinte, há uma ilusão no sentido que vai melhorar a política. Não vai. Aí tu elege, vamos supor, consegue eleger lá um cantor famoso, lá um radialista famoso, independente se elegeu. Ele sozinho fez 1 milhão. Mas assim como está, vai melhorar a política. O que ele vai fazer lá no Congresso? Vai fazer nada. Mas assim como está. Da vida, assim como está, a política está evoluindo, está melhorando? Não, escuta, não precisamos de alguma coisa nova? Não, nós precisamos de muita coisa para melhorar. O pessoal está muito pior do que era antes. Não. Com partidos. Não, mas tudo bem. Mas veja bem, primeira coisa... Nós temos o quê? 35 partidos? Tá, mas agora com a nova legislação, aí esses partidos vão começar. Mas veja como é conduzido. Né? Agora, para ter acesso, para ter o controle sobre o fundo partidário, o que fez o presidente? Vai fundar um novo partido. Para pegar o troco. Para pegar o troco. É só por causa do troco. Porque as regras do jogo são essas. São essas. Então, o que acontece? Não é só ele que está brigando pelo troco. Todos. Certo? Tanto o Bivar, que é o presidente do partido, eu digo, não, peraí, quem vai controlar o caixa sou eu. Tanto é verdade. Aí que deu a briga entre os dois. Que os partidos, querendo uma fatia maior, aumentaram a verba de 2 bilhões para 3 bilhões e 600, 700 mil. Claro. E aí? Para terem um ganho maior. Sim, sem dúvida, numa eleição no próximo ano, ele sabe que será municipal. A importância do dinheiro nessas coisas. Ele sabe para fazer campanha. Não pensa que para fazer campanha é fácil. Eu, quando eu tinha um Opala, o meu salário congelado pelo FHC e tudo. O que? Eu não me elegi. Tu pagava a gasolina do teu Opala? Tu não tinha fundo partidário, Hernani? Não tinha fundo partidário, nada. E o Elvandir não colaborou comigo. Eu não posso... Onde você é candidato que não se elege, né? Entendeu? Admita uma coisa na vida, de onde você não espera nada, daí mesmo que não vai sair nada. Mas eu acredito no ser humano. Elvandir, vai contribuir. Eu não vou ajudar vocês nessa discussão. Que o tema é sangrento. Eu já estou aqui numa hemorragia bárbara. Nós não temos alternativa, realmente. Aí que está, que eu penso que seria uma alternativa. E veja bem, você tem que pensar uma coisa assim, nós estamos agora com democracia 32 anos, vamos fazer agora, né? Porque 88 que saiu a nova Constituição, tudo. Veja bem, é uma democracia extremamente jovem. Qual é a alternância da República? A alternância eram alguns anos de democracia, golpe, retrocesso, isso, aquilo, né? Então, agora que temos 30 e poucos anos, nós temos muito a que aprender. Nós pegamos exemplo, mas exemplo de democracias que funcionam, né? Os Estados Unidos, desde que começou, não parou mais. Eles têm
né, toda uma história, né, a construção da democracia no mundo ocidental, que nós estamos incluindo, né, ela foi uma construção, né? Agora, na América Latina, ela é um vai e vem, né? Quando parece que tu está consolidando, vem... Então, é difícil. O que nós precisamos? Eu acho que o caminho melhor mesmo é continuar apostando na democracia, com os erros que nós cometemos, mas temos que apostar na democracia. É só assim que nós vamos chegar lá, porque senão, daqui a pouquinho dá um retrocesso, o que acontece? Aí tem que reconstruir tudo de novo, né? Muito bem. Acompanharam a última pesquisa aqui com relação ao governo Bolsonaro? Não? Vi na TV ontem, assim, rapidamente. Houve estabilidade em relação, praticamente, aos índices anteriores. Ou seja, ele está, pelo menos, mantendo a opinião, a mesma opinião de pesquisa anterior. Mas eu tenho um assunto aqui que hoje me chamou a atenção, que é o projeto de lei, que já passou na Assembleia Legislativa, baixando para 5 anos a possibilidade de ingresso no ensino. Hoje, a idade, né? Hoje, a obrigatoriedade é a partir dos 6 anos. Só que ocorre o seguinte, um jovem, um menino, que complete 6 anos até o dia 31 de março, ele pode ser matriculado. Aquele que fizer aniversário no dia 1º de abril, um dia depois, já não pode. Então, a possibilidade que é que se estenda todo ano o ingresso do menino aos 5 anos de idade. Isso aí está gerando discussão, inclusive até de ordem jurídica. Sabe por quê, Roberto? Sim. Porque há uma lei nacional sobre isso aí. Não é uma lei estadual que vai mudar isso aí. E eu tenho impressão, não tenho certeza, viu, Roberto? Vamos deixar claro. Foi aprovado na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, ainda não foi para o plenário, ainda estão discutindo. Mas eu não tenho certeza. Então, estou só colocando aqui. Mas independente. Lembrando para o Bisonho, o Nelson teve que ser alfabetizado, porque o Nelson faz aniversário em abril, dia 12, se não me engano. Teve que ir fazer o primeiro ano dele no Colégio Centenário, porque lá o colégio particular eles admitiam. O Bilac não permitiu a matrícula dele no primeiro ano, porque ele não tinha os 6 anos completos. Só que para o segundo ano não conferiu a idade. Independente Aí para o segundo ano ele se inscreveu, passou e fez o curso todo no Bilac. Independente de ser comissão, assembleia ou sancionado pelo governador, há uma legislação federal impeditiva. Sim, E isso aí acaba no Supremo, como já acabou aquela história que estão discutindo de novo, de home office, não sei o quê, de ensino em casa, que é proibida. O Supremo já se definiu sobre isso. Em casa não ensino mais nada. Não leio nem coisa nenhuma. Que mau exemplo e tudo. Hoje eles deixaram, o povo deixou a educação dos filhos para a escola. Para a escola. E o fato é que a escola deveria dar informação. Exato. A educação seria em casa. A responsabilidade que jogaram no professor, né, do primário é uma... informar. Aí a responsabilidade, quer dizer, 30, 40 alunos, muitos cheios de problemas, né? Aí tem que resolver, ainda quando aparecem os pais, ainda para brigar com a professora. Né? Exatamente. É uma coisa, os pais, o meu pai não tinha isso quando a professora assim, tem razão, meu filho. Se brigar com a professora tem razão. Acabou. Eu venho se queixar da professora. Vocês é que aprontaram. Na Bolsoroca, o rabo de tatu comia. Não, vou te contar, como professor universitário, tive essa surpresa. De repente veio a mãe de um aluno lá. Vai, coisa, eu digo, mas senhora, a senhora tem certeza do que a senhora está falando para mim? Porque meu filho foi para com e veio com o advogado junto. Com o guri pela mão e o guri chorando. E de bem com o advogado, digo, pera um pouquinho. Aí o diretor, não foi aqui, foi em Santa Cruz. Aí o diretor lá, nós vamos pegar a prova, e o senhor vai me acompanhar aqui, nós vamos fazer, inclusive, mostrar a prova para essa senhora, na frente do filho, na frente do advogado e com o senhor junto comigo. E aí botei a prova ali, começou, olha aqui que ele escreveu, olha aqui. Aí a mãe começou a murchar, né? Claro, porque ele chegou lá e disse, aquele professor está me perseguindo, aquele professor. Quer dizer,
Olha, gente, quer dizer, um sujeito já com 19 anos. Por acaso a posição dele não era de direita? Não, até que não. Sabe que nas minhas provas isso nunca... Não tinha ideologia. Pode perguntar para alguns da UDR, algumas coisas aí, que isso nunca aconteceu. Eu recebi elogios da UDR por causa disso, porque eu nunca persegui nas provas. Bom, aí o que acontece? Aí a mãe, de repente, ficou com aquela carinha, né? Mas por quê? Super protegeu o filho, um rapaz com 19 anos, já indo para os 20 anos. Para com isso. Aí que tá, aí transfere os professores uma responsabilidade que não é deles. Ou seja, deixaram de ser pais. Eu acho que é essa opinião aqui que o Evandir sempre diz, né? Sempre coloca para nós. Com esse regime novo, repito, estão roubando pedaços da infância em que o sujeito tem que ficar em casa, desenvolver o caráter afetivo, parentesco, etc., para depois entrar no colégio. Claro, querem se livrar logo do filho para quê? Mas só para dar a informação correta aí, né? Foi aprovado pela Assembleia Legislativa mesmo, só falta ainda a sanção do governador e os especialistas dizem o que nós estamos dizendo aquaqui, que o Estado não pode legislar. Eu tenho a impressão, não tenho certeza, porque a gente nunca sabe, mas aqui já aconteceu de prefeito sancionar um projeto, que para mim era inconstitucional, e que ganhou um voto lá na Câmara de Vereadores. O que é da política, eu não estou contestando. Só estou dizendo que isso já aconteceu. Então, mas eu tenho a impressão que se ele ouvir a procuradoria dele lá, o Eduardo Leite, ele vai vetar esse projeto. Perfeito. Muito obrigado ao Walter Jobim Neto, que esteve conosco, ao Alfeu Bisac Pereira, ao Hernani Araújo, ao Evandir José da Costa e ao Claudemir Pereira. E, é claro, com a assistência técnica efetiva do Gabriel Serve. Que nos judiou, custou muito a nos fazer água. Viu? E registrando que hoje não houve o pega entre o Hernani e o Walter. Eu acho que uma programação que nós vamos fazer para a próxima segunda-feira. Não é? Aquele debate mais acalorado, mais acirrado e tal, do ponto de vista... Muito bem, tá? A todos, boa tarde. Sala de debate. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E Parque Hotel Morotim, o local ideal para seu evento.